Olá, nossa próxima palestrante é Bruna Detoni, aluna de iniciação científica da UniOeste na área de farmacologia, orientada pelo professor Dr. Elder Lopes Vasconcelos, cujo trabalho a seguir é intitulado Adsorção de fármacos por biosorvente com o uso de planejamento experimental. Prazer, Bruna, é com você. Olá, meu nome é Bruna Detoni, eu sou acadêmica do último ano do curso de farmácia e eu sou orientada pelo professor Dr. Elder Lopes Vasconcelos. Meu trabalho é sobre a absorção de fármacos por biosorvente com o uso de planejamento experimental, e além de mim e do meu orientador, esse trabalho também contou com a presença da Ellen Cristina, que é aluna de mestrado do Dr. Elder. Então, após a Segunda Guerra Mundial, houve uma intensificação da contaminação hídrica devido ao aumento da produção industrial que gerava um descarte inadequado de xenobióticos. A partir disso, começou a se ter uma crescente preocupação com o meio ambiente, mais especificamente quanto à qualidade da água e também com a saúde da população. Então, se fez necessário pesquisar metodologias que fossem eficazes para remover esses contaminantes de soluções aquosas, já que o tratamento convencional de água ele não é capaz de remover com eficácia. E, a partir disso, a adsorção tem sido vista como uma alternativa viável. A adsorção nada mais é do que uma operação de transferência de massa, ou seja, a habilidade de sólidos de se concentrarem na superfície de substâncias existentes em fluidos. A adsorção ela possui algumas vantagens, dentre as quais a gente pode citar a aplicabilidade em baixas concentrações, então é possível aplicar mesmo em baixas concentrações do fármaco, a facilidade de operação, o baixo custo de capital, porque existem algumas metodologias disponíveis no mercado, entretanto, apesar de serem eficazes, elas são muito caras, então essa é uma vantagem muito positiva para a adsorção. Além de ser uma alternativa eficaz e que minimiza os impactos ambientais, já que a matéria-prima da adsorção ela é oriunda de matéria orgânica. No caso desse trabalho, o biocarvão ele é proveniente de folhas de mandioca. Então, o objetivo desse trabalho foi obter, através do planejamento experimental, as melhores condições para o procedimento de adsorção do fármaco. No caso desse trabalho, foi utilizado o ácido acetil salicílico em um número reduzido de experimentos. E como objetivo específico, a gente pode citar que foi avaliar os efeitos de pH, concentração inicial do fármaco e a massa do biosorvente nesse processo de adsorção, além de utilizar o planejamento experimental e a metodologia de superfície de resposta, visando obter as melhores condições para o procedimento de adsorção em solução aquosa por meio de biosorvente. Como citado, no caso desse trabalho, foi o biocarvão de folha de mandioca. A metodologia ela foi realizada conforme os seguintes passos. O primeiro passo foi preparar uma solução estoque de ácido acetil salicílico, o AS, na concentração de 100 mg por litro. Então, esse fármaco ele foi dissolvido em uma solução de água e etanol, na proporção de 1:1, e após pronta, essa solução estoque foi utilizada em todos os outros passos seguintes. O seguinte passo foi a realização da varredura nos comprimentos de onda entre 250 a 350 nanômetros, então variava de 5 em 5 nanômetros cada leitura, buscando o comprimento de onda de máxima absorção do ácido acetil salicílico. E quando esse comprimento de onda foi encontrado, procedeu-se à construção da curva analítica ou curva de calibração. O terceiro passo ele foi um pouco mais trabalhoso. Ele diz respeito à realização dos ensaios de adsorção conforme o planejamento experimental 2 na terceira, do tipo delineamento composto central, onde a gente teve o pH, a massa de biocarvão e a concentração do fármaco como as variáveis utilizadas, o que deu um total de 11 experimentos. Esses experimentos eles foram realizados em frascos do tipo Erlenmeyer, de 125 ml cada frasco, e em cada um desses experimentos foi adicionado 25 ml da solução de ácido acetil salicílico, foi colocado o biocarvão e ajustado o pH conforme a necessidade.
Então, esses frascos eles foram levados para uma incubadora do tipo shaker orbital, onde eles ficaram 24 horas sob agitação constante a 200 RPM. E após essas 24 horas, esses frascos eles foram retirados desse shaker e o sobrenadante deles foi coletado com o auxílio de uma seringa e foi passado por uma membrana de filtração de 0,45 micrômetros. Então, cada um desses experimentos foi armazenado em um tubo de ensaio, depois de ter o sobrenadante filtrado. E após isso, a gente procedeu à leitura espectrofotométrica com esse sobrenadante filtrado. E o último passo seria a análise dos dados encontrados nos ensaios, a realização da parte estatística e a interpretação dos resultados. Aqui na tabela 1, a gente mostra as variáveis que foram utilizadas no planejamento experimental. Então, como citado, a gente tem o pH, a massa do biocarvão em miligramas e a concentração de ácido acetil salicílico em miligramas por litro como variáveis utilizadas. Cada variável possui um símbolo correspondente. Então, o pH corresponde a X1, a massa do biocarvão a X2 e a concentração de ácido acetil salicílico a X3. E a gente trabalhou com 3 níveis. Então, no nível -1, o pH é correspondente a 3, a massa do biocarvão a 25 miligramas e a concentração de ácido acetil salicílico a 20 miligramas por litro. O nível 0 corresponde ao pH 5, a 50 miligramas de massa de biocarvão e 40 miligramas por litro de concentração de ácido acetil salicílico. E o nível +1 corresponde ao pH 7, a 75 miligramas da massa de biocarvão e 60 miligramas por litro de concentração de ácido acetil salicílico. Para calcular a quantidade de fármaco que foi absorvido no equilíbrio por massa de unidade de biosorvente, que é o QE, foi utilizada uma equação. Então, a equação é QE, que é a quantidade de fármaco absorvido no equilíbrio em miligramas por grama, é igual a C0, que seria a concentração inicial do fármaco na solução em miligramas por litro, menos CE, que é a concentração de fármaco em solução no equilíbrio, também em miligramas por litro, vezes o V, que é o volume da solução em litros, dividido por M, que é a massa do biosorvente em gramas. Então, vamos à parte de resultados. Na varredura, que foi o segundo passo realizado, constatou-se que o comprimento de onda de máxima absorção do fármaco utilizado nesse projeto, que foi o ácido acetil salicílico, ela se dá em 275 nanômetros. Então, aqui é destacado o pico, que é em 275 nanômetros. Então, esse comprimento de onda foi utilizado para fazer as leituras espectrofotométricas seguintes. Na curva analítica, obteve-se a equação da reta de regressão linear como sendo y é igual a 0,0067x mais 0,0115, e o coeficiente de correlação linear também foi encontrado na curva analítica. Então, a tabela 2 ela diz respeito aos valores obtidos após as 24 horas de agitação e a leitura espectrofotométrica. Então, a gente tem 11 ensaios. Esses ensaios eles foram realizados em uma ordem aleatória. Essa ordem aleatória foi pré-estabelecida através de um sorteio. E aqui a gente mostra as variáveis utilizadas. Então, cada variável corresponde a um símbolo. Então, o x1 corresponde ao pH, o x2 corresponde à massa e o x3 à concentração de ácido acetil salicílico. Então, aqui a gente tem os níveis utilizados. E o pH, após as 24 horas, ele ficou em torno de 2,6 a 3,1. A absorbância, que foi feita uma leitura espectrofotométrica, a concentração, que foi obtida a partir da equação da reta de regressão linear, o QE, que foi obtido através da equação mostrada aqui no slide anterior, que seria essa equação aqui. Então, os melhores resultados do QE foram encontrados nos ensaios 5 e 6, aqui destacados em roxo.
E a última coluna diz respeito à porcentagem de remoção. Então, os melhores resultados da porcentagem de remoção foram encontrados nos ensaios 3 e 4, onde atingiram mais de 80% dessa porcentagem de remoção. A tabela 3 ela é uma tabela de efeitos do planejamento fatorial 2 na terceira da quantidade de analito absorvido no equilíbrio em função do pH, da massa de biocarvão e da concentração de fármaco. Então, nesse estudo, o pH ele não mostrou ter uma significância, ele não foi uma variável significativa. A massa do biocarvão ela foi significativa, entretanto, ela possui um efeito negativo, ou seja, quanto menor a massa de biocarvão utilizada, melhores os resultados encontrados. E a concentração do fármaco também teve uma significância, entretanto, com um efeito positivo, ou seja, quanto maior a concentração do fármaco, melhores os resultados encontrados. Então, aqui no gráfico de superfície de resposta entre a massa de biocarvão e a concentração de fármaco, isso fica evidenciado. Os melhores resultados são encontrados na porção mais em vermelho aqui, que corresponde a 60 mg por litro de concentração de ácido acetil salicílico e a 25 mg da massa de biocarvão, onde a gente encontra o melhor valor de QE. Então, existem alguns estudos prévios sobre a adsorção utilizando esse mesmo biocarvão, e eu trouxe alguns estudos para fazer um comparativo. Então, Schmucker, em 2019, ela realizou um estudo utilizando o biocarvão, que é proveniente de folhas de mandioca. Entretanto, ela utilizou o sulfametoxazol como fármaco de escolha. Esse estudo ele se mostrou promissor e constatou que o biocarvão foi sim capaz de remover o fármaco de solução aquosa. Entretanto, nesse estudo em questão, a absorção do fármaco ela se mostrou eficiente em menores quantidades do fármaco e também em menores quantidades do biocarvão. A autora afirma que, por ser um dos primeiros estudos na área, existe a necessidade de mais estudos e também uma aplicação em uma escala maior. Outro estudo que eu trouxe é de Gongoleski, também em 2019, que realizou um estudo com o mesmo biocarvão, também de folha de mandioca. Entretanto, ele utilizou a losartana como fármaco de escolha. Igualmente ao estudo anterior citado, esse autor ele também afirma que o estudo se mostrou promissor e que o biocarvão ele foi capaz de remover o fármaco de solução aquosa. E, além disso, o autor ele destaca a importância do planejamento experimental nesse estudo, que otimizou as condições de absorção do fármaco. Entretanto, igual ao estudo anterior, a adsorção ela foi mais eficaz em quantidades menores do fármaco e em quantidades menores do biocarvão. Então, por conclusão, a gente afirma que o biocarvão de folha de mandioca mostrou resultados promissores na remoção de ácido acetil salicílico em solução aquosa, já que a porcentagem de remoção atingida foi de 80%. E o uso do planejamento experimental do tipo delineamento composto central foi uma ferramenta muito importante para a determinação das melhores condições de adsorção do fármaco. Nesse trabalho foi utilizado o ácido acetil salicílico em solução aquosa, as quais foram obtidas com menores valores da massa de biocarvão e com uma maior concentração do fármaco, então 25 mg da massa de biocarvão e 60 mg por litro de concentração do fármaco. Essas são as referências que eu utilizei no meu trabalho, e eu agradeço à comissão organizadora do evento e também aos outros autores desse trabalho. Obrigada.